Olá, nós somos do canal Coexistindo Espiritualizando e vamos dar continuidade ao livro Espumas Flutuantes de Castro Alves. Por que escolhemos esse livro? Porque foi o único livro que ele publicou em vida e com certeza ele participou assiduamente da publicação do livro, da escolha dos poemas. E a gente lendo esse livro, a gente consegue ter uma ideia do que ele pensava, do que Castro Alves naquele momento estava pensando, do que ele estava querendo para o país, para a sociedade, para ele mesmo, para a sua comunidade, para o povo no geral. E todo mundo sabe que ele era uma pessoa que gostaria de que acabasse no Brasil a escravatura, né? No dia 13 de maio, agora, que também para muitos católicos foi dia de Nossa Senhora de Fátima, e completou, né, o dia, fez aniversário, o dia da libertação dos escravos, que foi 13 de maio de 1888, né, tantos oitos no ano, é até simbólico, até se traz como é que eu posso dizer, uma atmosfera interessante, né? 1988. Então, 1888, desculpe, não 900. Então, tanto 8 assim, quer dizer, foi um ano que realmente aconteceu algo, que uma barbárie contínua que existia no Brasil teve fim. Então, esses 8 têm um significado interessante. E fica difícil até de você esquecer quando que houve essa libertação simbólica, porque nós ainda encontramos hoje no Brasil alguns casos em que as pessoas ainda são escravizadas. Em algum sentido, ainda tem e ainda existe no país trabalho escravo, e ainda existem situações de escravidão do ser humano, né? A falta de liberdade. Então, Castro Alves, ele era um homem do povo, era um poeta popular, era um poeta que gostaria que a sua voz chegasse a todas as classes e principalmente aos poderosos, aquelas pessoas que detinham os negros como escravos e os torturavam. Na época dele devia ser muito difícil sair na rua, porque onde você passava você via negros acorrentados, negros trabalhando acorrentados, negros trabalhando no açoite. Também tinha uma certa escravidão branca, sobretudo da mulher. Porém, ele tratava muito da escravidão, sobre a escravidão dos escravos, os negros que vieram para o Brasil contra a sua vontade. No seu país, muitos eram reis, rainhas, príncipes, pessoas de posses, mas ao chegar no Brasil era obrigado a trabalhar sem saber o idioma e sem ter alimento praticamente. Eles criaram uma culinária para se manter, para poder dar continuidade ao seu trabalho. Então, assim, nós vamos ler hoje 3 poemas. Um se chama O Tonel das Danaides, que tem escrito embaixo assim, diálogo. Na torrente caudal de seus cabelos negros, alegre eu embarquei da vida a rubra flor. Poeta eras o doge, o anel lançado às ondas, ao fundo de um abismo, arremessaste o amor. Depois minha alma ao som da lira de 100 vozes, sublimes fantasias em notas desfolhou. Cleópatra, também para erguer no Tibre a espuma, as perlas do colar as vagas desfiou. Depois fiz de meu verso a púrpura escarlate, por onde ela pisasse em marcha triunfal. Como Hércules, volveste aos pés da insana Onfália, o uso feminil de uma paixão fatal. Um dia ela me disse: eu sou uma exilada. Ergui-me e abandonei meu lar e meus pais e meu país.
Assim o filho pródigo atira as vestes quentes e treme no caminho aos pés da meretriz. E quando debrucei-me à beira daquela alma, para ver toda a riqueza e afetos que lhe dei, ai, nada mais achaste, o abismo os devorará, o pego se esqueceu da dádiva do rei. Na gruta do chacal, ao menos, restam ossos, mas tudo sepultou-me aquele amor cruel. Poeta, o coração da fria Messalina, é das fatais Danaides o térfido tonel. 14 de outubro de 1869, ele escreveu esse poema. O outro poema chama-se A Luís, no dia de seu natalício. Ele colocou assim: a imaginação com o voo ousado aspira a princípio a eternidade, depois um pequeno espaço basta em breve para os destroços de nossas esperanças iludidas. Gode. É uma citação que ele colocou abaixo do título do poema. Como um perfume de longínquas plagas, traz o vento a pátria ao peregrino. O meu amigo, que saudade infinda, tu me trazes o tempo de menino. É o ledo enxame de sutis abelhas, que vem lembrar a flor o mel da aurora, acres perfumes de uma idade ardente, quando o lábio sorri, mas nunca chora. Que tempos idos, que esperanças louras, que cismas de poesia e de futuro, nas páginas do triste Lamartine, quanto sonho de amor pousava puro. E tu falavas de um amor celeste, de um anjo que depois se fez esposa, moça que troca os risos de criança pelo meigo cismar de mãe formosa. Ó meu amigo, neste doce instante, o vento do passado em mim suspira, e minha alma estremece de alegria, como ao beijo da noite geme a lira. Tu paraste na tenda, ó peregrino, eu vou seguindo no deserto a trilha. Pois bem, que a lira do poeta errante seja a bênção do lar e da família. Rio de Janeiro, fevereiro de 1868. Esse foi um outro poema que ele fez. Eu acredito que deve ter sido para um grande amigo, uma pessoa de muita... porque ele tinha muita simpatia e alguém com quem ele partilhava os seus pensamentos, né? As coisas que ele admirava e que ele gostava. Então eu acredito que deve ser para um grande amigo. O outro ele fez, chama Dalila. Foi desgraça, meu Deus, não, foi loucura. Pedir seiba de vida, a sepultura. Em gelo me abrasar, pedir amores. A marcou sem brio, e a rebocar-me em leito imundo e frio, aventura buscar. Errado viajou, senti-me a alfombra, e adormeci da mancelilha à sombra, em berço de cetim. Embalava-me a brisa do meu leito, tinha o veneno a lacerar-me o peito, a morte dentro em mim. Foi loucura, no ocaso tomba o astro, a estátua branca e pura de alabastro, se marcha em lodo vil. Quem rouba a estrela, a tumba do ocidente? Que Jordão lava a lustral corrente, o marmóreo perfil. Talvez foi sonho,
Noite nevoenta, ela passou sozinha, macilenta, tremendo a soluçar. Chorava, nenhum eco respondia. Sorria, a tempestade além bramia, e ela sempre a marchar. E eu disse: tens frio? Arde minha alma, tenho os pés a sangrar. Pode em calma dormir no peito meu. Pomba errante é meu peito, um ninho vago. Estrela, tens minha alma, imenso lago, reflete o rosto teu. E amamos, este amor foi um delírio. Foi ela minha crença, foi meu lírio. Minha estrela sem véu. Seu nome era o meu canto de poesia, que com o sol, pena de ouro, eu escrevia nas lâminas do céu. Em seu seio escondi-me como a noite, incauto colibri tremendo o açoite das liras do tufão. A cabecinha escondia sob as asas. Faz seu leito gentil por entre as gazas da rosa do Japão. E depois embaleia com meus cantos. Seu passado esqueci, lavei com prantos, seu lodo e maldição. Mas um dia acordei e mal desperto olhei em torno a mim. Tudo deserto, deserto o coração. Ao vento que gemia pelas franças. Dor por ela perguntei, de suas tranças, a flor que ela deixou. Debalde seu lugar era vazio, e meu lábio queimado e o peito frio. Foi ela que o queimou. Minha alma nadou no ósculo imundo, bem como Satanás, beijando o mundo. Manchou a criação. Simon crestou-me de esperança as flores. Tormenta ela afogou nos seus negrores a luz da inspiração. Vai, Dalila, é bem longe tua estrada, é suave a descida terminada, em báratro cruel. Tua vida é um banho de ambrosia, mais tarde a morte e a lâmpada sombria pendente do bordel. Hoje flores, a música soando, as perlas do champanhe gotejando em traços de cristal. A volúpia a escaldar na louca insônia, mas sufoca os festins de Babilônia. A agenda fatal. Tens o seio de fogo e a alma fria, o cetro em punhas lúbrico de da orgia, em que reinas tu só, mas que finda o ranger de uma mortalha, a enxada do coveiro que trabalha a volver o pó. Não te maldigo não, em vasto campo julguei-te estrela, e eras pirilampo em meio à cerração. Prometeu quis dar luz à fria argila, não pude. Pede a Deus, louca Dalila, a luz da redenção. Recife, 1864. Então, Castro Alves tem seus poemas aqui em Espumas Flutuantes. São poemas longos, não seria um lugar comum dizer da beleza estrutural de cada poema. Não dá para se entender muito o porquê de alguns desses poemas, porque não é um livro muito antigo, de um século que tinha milhões de crenças, de superstições e de barbaridades. Nós estamos num outro século, bem depois desse, e assim, algumas coisas nós ainda vivenciamos, e outras coisas que ele traz no livro se remete àquela época mesmo.
Então fica interessante você gostar desse livro por vários motivos. Você começa a entender a sociedade da época, a vida da época, a maneira como ele escrevia os seus versos para a época e além dessa época, e também pelo o simbolismo que traz esse livro, por ser um livro que ele participou de maneira intensa da produção desse livro, que foi um livro que ele escreveu em vida, o único. Pós-morte tem outros, tem Os Escravos, tem outros livros, Cachoeira de Paulo Afonso, enfim. Castro Alves, ele é um dos maiores poetas da língua portuguesa. E, assim, na minha opinião, um grande poeta brasileiro, um dos maiores. É claro que você vai ler os poemas dele, você vai ver o retrato de uma época. E muitas vezes ele se põe à frente dessa época para falar da dor, para falar do amor, para falar das relações humanas, do entendimento entre as nações, entre as pessoas, para falar da espiritualidade, porque todos os poemas dele têm um quê de espiritualidade, tem um quê de lição de vida. Então, o que é que nós podemos colher de Castro Alves? A beleza da sua escrita, a beleza do seu coração, a beleza da sua alma, que ele transbordava nos seus poemas aquilo em que ele acreditava, a sua luta, porque ele foi uma pessoa, não apenas um escritor que escrevia e ficava à distância, não. Ele foi uma pessoa atuante. Ele foi um partícipe dessa luta que ele dessas causas que ele defendia. Ele participou de todas elas. Então ele queria que o Brasil se libertasse do imperialismo. Ele participava dessas reuniões, tanto é que foi perseguido, perdeu o pé, e essa história ficou como uma emboscada, que ele foi matar passarinhos, e não, isso não é verdade. Há várias biografias dele que falam que foi um atentado. Mas na época, ele, para não preocupar a sua família, ele disse que havia sido uma caçada que ele foi fazer com amigos no Brás, em São Paulo, que na época era o Matagal. E lá ele atirou sem querer no próprio pé, que eu acho muito difícil que isso aconteça. Talvez ele, como eu digo, ele não queria preocupar a família, porque a família não sabia que ele, tão jovem, já andava nessas lutas. Porque Castro Alves morreu com 24 anos. Então isso quer dizer que essa luta dele foi travada desde a adolescência. E existem poemas aqui que com certeza ele escreveu na adolescência dele. Então, aos 24 anos ele faleceu. E antes desse falecimento, ele publicou Espumas Flutuantes. Mas ele não escreveu tudo no mesmo dia antes de morrer. Ele escreveu ao longo da sua vida. Então, é um livro que representa a vida de Castro Alves. Representa... Eu fico admiradíssima como uma pessoa tão jovem como ele pôde escrever tantas coisas e deixar materiais para outros livros que foram lançados pós-morte, que são livros bem interessantes, que eu espero trazê-los depois aqui. Por que eu trouxe Espumas Flutuantes? Pela importância, porque ele estava vivo, foi o livro que ele participou, ele escolheu, ele escreveu, e depois ele morreu aos 24 anos, fatalmente. Não foi uma fatalidade, porque assim, não foi do problema no pé, ele amputou o pé, mas ele morreu de tuberculose. Na época era a doença do século, né? Então, é uma coisa assim que a gente fica
como é que eu posso dizer, abismada como uma pessoa tão jovem tinha uma cabeça tão boa quanto Castro Alves, tinha um coração, tinha uma espiritualidade. Então eu só posso dizer o quê? Namastê, Castro Alves. Namastê por essa obra imensa, maravilhosa, pela sua espiritualidade. Ele era kardecista, era uma pessoa que acreditava em vida após a morte, acreditava em lei do retorno. Tanto é que nos seus poemas ele sempre traz à baila esses assuntos, mesmo que sutilmente, mesmo que você não perceba de bate-pronto, mas se você ler com mais calma, você vai entender o que diz Castro Alves em relação à espiritualização do ser humano, que ele dava muita importância. Então, eu peço o like de vocês, sua inscrição nesse canal, para a gente levar esse projeto adiante. Não só ler Castro Alves. Após terminar Espumas Flutuantes, nós vamos tentar ler um dos poetas que era um dos ídolos de Castro Alves. Então, assim, a gente vai trazendo, não apenas poesia em si, mas trazendo tudo que for de interessante, tudo que sirva, tudo que nos impulsione a crescermos materialmente, espiritualmente, como ser humano. Isso é interessante. Então, nós vamos estar trazendo aqui à baila esses assuntos, esses escritos e esses escritores. Muitos, tem alguns que a gente nunca ouviu falar, outros a gente já ouviu, outros a gente já leu, mas vamos ler juntos, vamos discutir esses assuntos que podem nos trazer mais esclarecimento para sermos seres melhores. Então eu conto com o seu joinha, com o seu like, conto com a sua inscrição. Se você quiser comentar qual desses poemas lhe tocou, ou se você não gostou de nenhum, ou se você não gosta de Castro Alves, por que você não gosta? Se você já leu Espumas Flutuantes, se você nunca tinha ouvido falar, se é a primeira vez que você está ouvindo falar, deixe o seu comentário. A gente vai ler esse comentário, vai tentar responder alguma coisa se necessário. Se não, vai ser um prazer que você participe, mas não esqueça de deixar o seu like e de assistir os nossos vídeos, prestigiar as nossas preleções em relação à poesia, porque o Brasil está precisando muito de muito amor, de muita poesia, para que o nosso país se torne um país melhor. E Castro Alves era uma pessoa que sempre quis isso, sempre quis um Brasil melhor. No tempo dele foi muito difícil, tanto é que nós ainda estamos nos arrastando com problemas que ainda já no século em que ele já falava desses problemas, dessas situações que o Brasil atravessava. Então Castro Alves foi um visionário e é um espírito de alta luz que com certeza tem inspirado tantas pessoas. Que ele nos inspire, que ele nos incentive a continuar lutando por esse país e para sermos um ser humano melhor. Namastê a todos e até o próximo vídeo. Valeu!